O Sermão da Montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus. Aí se mostra a lei moral com todas as suas consequências. Nele os homens aprendem que as qualidades brilhantes não fazem sua elevação nem sua felicidade, mas que só poderão conseguir isto pelas virtudes modestas e ocultas: a humildade, a bondade e a caridade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é para eles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Assim se exprime Jesus. Suas palavras patenteiam ao homem perspectivas inesperadas. É no mais recôndito da alma que está a origem das alegrias futuras. O reino dos céus está dentro de vós. E cada um consegue realizá-lo pela subjugação dos sentidos, pelo perdão das injúrias e pelo amor ao próximo. Para Jesus, no amor encerra-se toda a religião e toda a filosofia. Amai vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejam filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz com que o sol tanto se levante para os bons como para os maus, que faz chover sobre os justos e injustos. Por quê? Se só amardes aqueles que vos amam, que recompensa terei vós? Esse amor é Deus, mesmo quem nolo exemplifica, pois os seus braços estão sempre abertos ao arrependido. É o que se depreende das parábolas do filho pródigo e da ovelha desgarrada. Assim como o vosso Pai que está nos céus não quer que pereça um só de seus filhos. Não será isto a negação do inferno, cuja ideia se atribuiu a Jesus? Se o Cristo mostra algum rigor e fala com veemência, é a esses fariseus hipócritas que torcem a lei moral, entregando-se às práticas minuciosas de devoção. A seus olhos, é mais louvável o samaritano cismático do que o sacerdote e o levita, que desdenham socorrer um ferido. Ele desaprova as manifestações do culto exterior e levanta-se contra esses sacerdotes. Cegos condutores de cegos, homens de rapina e de corrupção, que a pretexto de longas preces devoram os bens das viúvas e dos órfãos. Aos devotos que acreditam salvar-se pelo jejum e abstinência, diz: não é o que entra pela boca que mancha o homem, mas o que dela sai. Aos partidários de longas orações, responde: vosso Pai sabe aquilo que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Jesus condenava o sacerdócio, recomendando aos seus discípulos não escolherem nenhum chefe, nenhum mestre. Seu culto era íntimo, o único digno de espíritos elevados e a respeito do qual assim se exprime. Vai chegar o tempo em que os verdadeiros crentes adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e cumpre que os seus filhos o adorem em espírito e verdade. O Cristo só impõe a prática do bem e da fraternidade. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, e sede perfeitos assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eis toda a lei e os profetas. Em sua simplicidade eloquente, este preceito revela o fim mais elevado da iniciação, a pesquisa da perfeição, que é, ao mesmo tempo, a do conhecimento e da felicidade. Ao lado desses ensinos que se dirigem aos simples, Jesus também deixou outros, onde a doutrina oculta dos espíritos é reproduzida em traços de luz. Nem todos podiam subir a tais alturas, eis porque os tradutores e intérpretes do Evangelho alteraram, através dos séculos, a sua forma e corromperam-lhe o sentido. Apesar das alterações, é fácil reconstituir esse ensino a quem se liberta da superstição da letra para ver as coisas pela razão e pelo espírito. É principalmente no Evangelho de São João que encontraremos feição ainda mais acentuada. Há diversas moradas na casa de meu Pai. Vou preparar o vosso lugar, e depois que eu for e tudo houver arranjado, voltarei e vos chamarei a mim, para que onde eu estiver, também vos encontreis. A casa do Pai é o céu infinito, com os mundos que o povoam e a vida imensa, prodigiosa,
que se espalha na sua superfície. São as inumeráveis estações na nossa jornada e que somos chamados a conhecer se seguirmos os preceitos de Jesus. Ele descerá até nós para induzir-nos, por exemplo, à conquista dos mundos superiores à Terra. No Evangelho também se nos depara a afirmação das vidas sucessivas da alma. Em verdade, se o homem não renascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Não vos admireis do que vos digo, pois é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e entendeis a sua voz, mas não sabeis de onde ela vem, nem para onde vai. Também sucede o mesmo com todo homem que nasce do Espírito. Quando seus discípulos lhe interrogam: por que dizem os escribas que é preciso primeiro que Elias volte? Ele responde: Elias já voltou, porém não o reconheceram. E os discípulos compreendem então que Jesus se referia a João Batista. Ainda em outra ocasião, diz o seguinte: em verdade, entre todos os filhos de mulher, nenhum há maior que João Batista. E se quiserdes entender, é ele mesmo Elias que deve vir. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. O alvo que tem de cada um de nós e a sociedade inteira está claramente indicado. É o reinado do Filho do Homem, do Cristo social, ou, em outros termos, o reinado da verdade, da justiça e do amor. As vistas de Jesus dirigem-se para o futuro, para esses tempos que nos são anunciados. Enviar-vos-eis o Consolador. Tinha ainda muita coisa a dizer-vos, porém ainda não poderíeis compreendê-las. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vô-las ensinará e restabelecerá tudo no seu sentido verdadeiro. Algumas vezes, o Cristo resumia as verdades eternas em imagens grandiosas, em traços brilhantes. Nem sempre os apóstolos o compreendiam, mas ele deixava aos séculos e aos acontecimentos o cuidado de fazer frutificar esses princípios na consciência da humanidade, como a chuva e o sol fazem germinar a semente confiada à terra. É nesse sentido que assim se exprimiu: o céu e a terra passarão, porém não as minhas palavras. Jesus dirigia-se, pois, simultaneamente ao espírito e ao coração. Aqueles que não tivessem podido compreender Pitágoras e Platão sentiam suas almas comoverem-se aos eloquentes apelos do Nazareno. É por aí que a doutrina cristã domina todas as outras. Para atingir a sabedoria era preciso, nos santuários do Egito e da Grécia, frequentar os degraus de uma longa e penosa iniciação, ao passo que pela caridade todos podiam tornar-se bons cristãos e irmãos em Jesus. Mas, com o tempo, as verdades transcendentais se velaram. Aqueles que as possuíam foram suplantados pelos que acreditavam saber, e o dogma material substituiu a pura doutrina. Dilatando-se, o cristianismo perdeu em valor o que ganhava em extensão. A ciência profunda de Jesus vinha juntar-se à potência fluídica do iniciado superior, da alma livre do jugo das paixões, cuja vontade domina a matéria e impera sobre as forças sutis da natureza. O Cristo possuía a dupla vista. Seu olhar sondava os pensamentos e as consciências, curava com uma palavra, com um sinal, ou mesmo somente bastando a sua presença. Eflúvios benéficos se lhe escapavam do ser, e à sua ordem os maus espíritos se afastavam. Comunicava-se facilmente com as potências celestes e, nas horas de provação, alentava desse modo a força moral que lhe era necessária em sua viagem dolorosa. No Tabor, seus discípulos, deslumbrados, o veem conversar com Moisés e Elias. É assim mesmo que mais tarde, depois de crucificado, Jesus lhes aparece na irradiação do seu corpo fluídico, etéreo, desse corpo a que São Pedro se refere nos seguintes termos: há em cada homem um corpo animal e um corpo espiritual. A existência desse corpo espiritual está demonstrada pelas experiências da psicologia moderna. Não podem ser postas em dúvida tais aparições, pois explicam por si sós a persistência da ideia cristã. Depois do suplício do Mestre e da dispersão dos discípulos, o cristianismo estava moralmente morto. Foram, porém, as aparições e as conversas de Jesus que restituíram aos apóstolos sua energia e sua fé.